Ok. Então, a convite da Clair, de Guaíba, trazer o tema sobre valorização da vida no Setembro Amarelo. Que Jesus e as luzes da espiritualidade amiga nos envolva e Maria de Nazaré permita com que nesses momentos que a Mãe das Mães possa intuir e envolver a todos nós com as bênçãos reconfortantes da vida. Muita luz e muita paz. Então, em cada amanhecer, sempre que eu penso em desistir, quando mais longo é o meu penar, surge uma força que me impede de cair. Lá do alto vem a ação. Quando a prece entra em cena, surge uma força que me impede de cair. Dá vontade de seguir em frente, de encarar os meus problemas. A toda a tristeza que atinge a minha alma, eu digo não, não. De coração quero evitar. A toda a beleza que existe neste mundo, eu digo sim, sim. Estou a fim de admirar e cantar. Viver é bom, como é bom viver. Sentir a paz de Deus em cada amanhecer. Essa belíssima letra do Evangelizar e Amar nos traz essa beleza, essa reflexão de que todos nós passamos por momentos desafiadores, inerente ao nosso planeta que nós estamos inseridos e coerentes com a nossa imperfeição. Temos momentos de aflições, de dores, de angústias, que todos nós passamos. Claro que quando essa dor, essa angústia, esse sofrimento, essa tristeza perdura por mais dias, é preciso nós nos atentarmos e buscar ajuda. Ajuda psicoterapêutica, ajuda psiquiátrica, medicamentosa, caso for necessário. E, concomitantemente, se nós pudermos, e é uma indicação muito salutar, ajuda espiritual também. Mas uma coisa não anula a outra. Estudos já bem consistentes nos relatam de que quem tem uma religiosidade, uma espiritualidade, crença em algo, consegue obter maior adesão aos tratamentos, sejam elas em quais doenças forem. E se for uma doença da alma, doença mental, certamente também não vai ser diferente. Então, que nem diz a letra da música, belíssima, porque muitas vezes, quando nós nos sentimos assim, dessa situação, desamparados, se nós elevarmos o nosso pensamento em prece, e é exatamente isso que nem diz na música, existe uma força, nos dá uma coragem de encarar em frente, de seguir em frente realmente, e poder encontrar as alternativas para passar por as aflições que nós estamos vivendo. Então, um breve histórico. Por que Setembro Amarelo? No ano de 1994, um jovem americano chamado Mike M., com 17 anos apenas, ele se suicidou se dirigindo o seu carro amarelo. E aí seus familiares e amigos, com aquele ato daquele seu filho jovem, distribuíram no momento do funeral cartões com fitas amarelas, oferecendo mensagens de consolo, de solidariedade às pessoas que estivessem enfrentando o mesmo sofrimento do jovem. E de imediato essa mensagem se ampliou pelo mundo. Então o mês de setembro foi dedicado exatamente à prevenção do suicídio.
foi denominado amarelo. Então, por que prevenção? Falamos da prevenção do suicídio. A prevenção, ela é, assim como com HIV, sífilis, doenças sexualmente transmissíveis, todas as doenças, a gente, se nós trabalharmos com a prevenção, ela pode ser evitada. Então, o suicídio não é diferente. 90% dos casos são preveníveis. Então, ou seja, nós podemos, o quê? Com o tratamento adequado, um olhar amoroso perante esses casos, eles podem ser o quê? Evitáveis. Não é pouca coisa. 90%. Então, por isso que é importante falar. E é um dever de todos nós não adiar, considerando que é uma terrível pandemia. Assim como nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, o suicídio também pode ser considerado como uma pandemia. Por Divaldo Franco, né, numa mensagem em 8 de setembro, agora nesse mês, ele falou sobre isso, considerando como uma verdadeira pandemia. Porque com a pandemia do coronavírus, podemos observar muito mais casos de ansiedades, de medos, pânico, síndrome do pânico, e como consequência o seu próprio autoextermínio, destruindo vidas preciosas em todo o planeta. Não é apenas aqui no Brasil. No Brasil, nós no Rio Grande do Sul somos os campeões em notificações, mas também nós podemos observar isso no mundo todo, inclusive nos países considerados países desenvolvidos, países onde até na Suécia, onde existe grande Suíça ou Suécia, agora me fugiu na memória, que são grandes países considerados altos níveis de segurança e não tem muitas dificuldades financeiras, mas não obstante a tudo isso, lá nós encontramos grandes números de suicídios, porque é uma questão que está no nosso psiquismo, na nossa alma, no sentido da vida. Então tem se procurado, através dos séculos, porque o século agora é da ciência, da tecnologia, nós observamos assim mais altos índices, níveis de conflitos do vazio existencial, pela indiferença da vida e uma fuga terrível ao autocídio. Então, nós estamos no século onde nós conseguimos nos comunicar instantaneamente em qualquer parte do planeta e do mundo, onde nós temos controle remoto, que o botão nós apertamos e podemos, muitas vezes, nem precisamos sair dos nossos sofás, porque a tecnologia, o fornecimento material está grandioso para o nosso conforto. Mas tem se aumentado, umas estatísticas que são assustadoras, providências urgentes, onde observamos um grande nível de vazio existencial, tristezas e o autoextermínio. Podemos ver com tudo isso que a destruição da família, o desrespeito às tradições, o desrespeito até aquele desconsiderando a velhice, que são nos países, os índios, os povos indígenas, os povos ocidentais, orientais, eles têm um respeito maior quanto à velhice, porque remete à reflexão de que é a sabedoria. E nós já, muitas vezes, negligenciamos esse período tão belo, que existe, sim, suas limitações físicas, mas também que existe uma sabedoria. E que o corpo nosso, que bom que nós podemos chegar a uma idade mais avançada, é sinal que nós vivemos tudo isso, né? A violência, então, tem substituído muitos valores que são importantes para a segurança emocional e deixando muitas vezes sem sentido. O ser humano, então, se encontra nessa terrível encruzilhada, sem haver conseguido encontrar um rumo digno
para sair dessa situação. E aí tombando no desânimo, na frustração, porque não encontrou o verdadeiro sentido de suas vidas. Então é importante nós refletirmos qual é o verdadeiro sentido da vida. Qual é o nosso papel aqui como espíritos imortais? Nós, dentro da doutrina espírita, e nós podemos falar isso com grande propriedade, de que nós estamos num corpo, mas nós não somos esse corpo, né? Então nós temos uma história que nos antecede. Nós somos espíritos já milenares, vivemos várias experiências e vamos viver outras tantas até atingirmos a evolução necessária para atingirmos a perfeição relativa, porque Deus apenas é perfeição absoluta. Com isso, nós podemos afirmar com segurança de que a dor que muitos irmãos estão sentindo, estão passando, é uma dor psíquica. Sendo uma dor psíquica, moral, com o extermínio do corpo, a dor vai persistir. Porque se nós não desencarnamos, nós não morremos, nosso espírito vai continuar sem o nosso corpo, então podemos dizer que a dor, ela não é no corpo físico desses irmãos, porque entrevistados, muitos que já fizeram tentativas, e foi perguntado por que eles chegaram a essa, com uma única alternativa que eles encontraram no momento, e o relato dentro dos estudos dizem que eles querem, na realidade, é matar a dor, não é matar a sua vida. Então vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, o quanto é importante nós conhecermos e falarmos sobre esse assunto para nós termos um olhar. Porque muitas vezes pode ser que quando a gente não conhece, desconhece o tema, o assunto, e nós muito conectados, muito ligados à vida material, à vida do nosso dia a dia, nós não percebemos muitas vezes que existe um familiar nosso, um filho, uma filha, ou colega de trabalho, que de repente se começou a se isolar, teve um comportamento difícil, começou assim a falar que a vida não faz mais sentido, de que está se sentindo um peso na terra, enfim. Tudo isso, quando a gente tem esse conhecimento, vai possibilitar para que nós possamos, sim, ter um melhor olhar, ter uma escuta amorosa. E o CVV, Centro de Valorização à Vida, nos oferece, proporciona um trabalho já de 50 anos, promovendo essa escuta durante 24 horas por dia, com ligações ou por chat, onde ele acontece através do 188 em todo o nosso país, 365 dias do ano, em total sigilo. Por que existe esse trabalho? Porque foi observado de que muitas vezes nós não encontramos essa escuta dentro dos nossos lares, justamente por desconhecer. E foi observado através desses estudos que a maioria dos relatos diz que quando tu começa a falar que tu está se sentindo triste, não quer sair do quarto, não tem vontade, perde prazer pelas mínimas coisas que antes tu tinha prazer, e normalmente o julgamento, nós julgamos muito ainda, né? Dizemos assim, mas veja só, por que tu não sai desse quarto? Vamos lá, tu tem tudo. O que é esse tudo? Um exemplo. Nós reportamos muito que ter tudo está atrelado à questão material.
Mas será que ter tudo é apenas material? Nós estamos na matéria, sim, as questões materiais, o conforto, ele é importante e necessário. Mas quando nós focarmos apenas na vida material e esquecemos de nos nutrir a vida espiritual, o alimento espiritual, acabamos o que? Nos desconectando com a nossa própria essência, que é divina. E aí, como consequência disso, vem o quê? A dor. E a dor é o despertador para a retomada do verdadeiro caminho. O que nós nos propomos aqui? E não estamos aqui a passeio, estamos aqui exatamente para esse grande aprendizado dia após dia. Então, não vamos postergar a oportunidade de vivermos tudo isso. As dificuldades, as aflições fazem parte do nosso contexto. Se não conseguimos, não estamos encontrando forças para encarar e seguir em frente, procuramos ajuda. Não existe nada errado. Se não encontramos essa ajuda dentro da nossa família, vamos procurar ligar por 188. Vamos buscar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, ajuda medicamentosa, às vezes através de um amigo que vai nos escutar, uma prece, o evangelho no lar. Vamos encontrar o contato com a natureza. Fábio de Mello foi entrevistado essa semana por André Trigueiro e ele passou por uma dificuldade onde realmente ele teve ideações suicidas e ele falou com grande propriedade, muito verdadeiro, assim, e muito sensacional a disposição dele de realmente ser verdadeiro, dizer o que sentiu na alma, de que ele encontrou forças naquele momento, pensando quem é que vai cuidar das minhas plantas, dos meus animais. E André Trigueiro questionou ele, onde é que estava Deus, então, porque é um homem religioso? E ele respondeu, bom, Deus esteve sempre onde? Sempre no mesmo lugar. Eu é que não conseguia acessá-lo no momento. Vejam só quantas vezes nós não conseguimos acessar, porque nós fechamos, em algum momento, a nossa condição de poder ser atendido e ouvir a ajuda, de encontrar o auxílio. E o auxílio, quando a gente pede, nós precisamos observar, porque ele virá, com certeza. Mas ele vai vir de que forma? Por isso que é importante nós observarmos. Às vezes, uma frase, muitas vezes, num texto que cai no chão, uma mensagem de WhatsApp, nas redes sociais, virá a resposta que nós estamos procurando no sono. Mas nós estamos todos nesse grande desafio. Fomos colocados dentro dos nossos lares através dessa pandemia, mas é importante nós pensarmos em que não é apenas o lar material. Dentro de nós mesmos, para podermos realmente fazer essas reflexões profundas da existência. Porque os flagelos destruidores, eles existem e vêm justamente para um ajuste, para nós retomar ao nosso caminho que é divino. Então, nessa sociedade imediatista, consumista, onde nós estamos vivendo o maior ecocídio também, podemos dizer que o mês de Setembro Amarelo não é apenas o suicídio ligado às pessoas, mas o ecocídio relacionado, direcionado à agressão ambiental tão violenta. E essa agressão ambiental não é nada mais, nada menos promovida por nós, humanos, fruto da ganância, da desconexão total conosco mesmos. Porque nós estamos nos agredindo o outro e agredindo o meio ambiente. Porque no momento que nós
promovermos a paz dentro de nós, nos pacificando, sendo pacificadores também, porque é importante nós nos pacificar e sermos promotores de pacificação. Pacificar também. Nós vamos sermos agentes de transformação, sermos pacificadores nos nossos lares, na sociedade e no próprio meio ambiente. Será que nós temos condições de viver sem água potável? Sem ar puro? Como será o nosso planeta de regeneração? Não existe uma vírgula sequer, dizendo lá nas obras básicas, dentro da lei de conservação do Livro dos Espíritos, como será o planeta de regeneração. Isso quer dizer, subentende-se, que depende da nossa ação, das nossas atitudes. E estabelecemos nessa sociedade de consumismo, imediatista e materialista, protótipos de felicidade. Beleza física, poder e riqueza. E observamos que muitos irmãos alcançam esse protótipo estabelecido. Mas observamos que muitos deles estão na drogadição, na sexolatria, no uso excessivo de alcoólicos e casos extremos no autoextermínio. Então, será que é apenas isso? Podemos ter beleza física, podemos ter poder, podemos ter riquezas materiais. Mas se nós não juntarmos com a educação moral, ética, vai gerar o quê? Sem sentido a existência. Vai gerar esse vazio existencial. Porque é como bebermos água do mar. Quanto mais bebermos, mais insaciáveis seremos. Então, a cada 40 segundos, ocorre um suicídio no mundo, alcançando índices de, em média, 800 mil por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. Não é pouca coisa. É muito mais que as próprias guerras, do que a guerra no trânsito. E são muitas causas. A gente sabe que está muito relacionado ainda com a ordem, com a questão mental, com os transtornos de humores, enfim. Mas que são 90%, vale eu lembrar novamente, que são evitáveis se são devidamente falados, tratados, procurando ajuda, tendo um direcionamento melhor. Então, precisamos ter este olhar. É importante, indispensável nós termos este olhar. Vamos trazer uma questão lá do Livro dos Espíritos, na questão 943. Lá encontraremos as motivações para o suicídio. E nessa questão, vou relatar apenas essa questão, em função do tempo, e fala o seguinte: de onde vem, a seguinte pergunta, de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? E a resposta grandiosa dos espíritos superiores nos diz que é efeito da ociosidade, né, que nós muitas vezes temos nosso tempo ocupado com mil nadas, passamos muitas horas em redes sociais, em muitos momentos não compartilhando, não curtindo, não lendo nada que vai nos nutrir e acrescentar algo, ou simplesmente malbaratando aquele tempo com conversações que não sem sentido, usando palavras chulas. E é também a ociosidade da nossa mente, não procurando fazer um novo curso, não estudando, não tendo aquela questão de práticas que vão realmente nos promover a paz interior, contato com a natureza, uma meditação e utilização da prece.
A utilização de uma boa música com uma letra que vai nos enobrecer, nos elevar. Tudo isso, um bom filme também. Vejam só quantas alternativas. Se eu não gosto de ler, hoje em dia existem os audiobooks, existem YouTubes aí com palestras maravilhosas. A falta de fé, né? Sim, porque se eu apenas acreditar na vida material, e um dos casos de autoextermínio é atrelado muito à questão da materialidade, de eu achar que eu estou aqui para apenas viver, gozar e aproveitar e consumir coisas, consumir não somente coisas materiais, muitas vezes até as próprias pessoas, não valorizar as pessoas, não ter assim um critério de seleção. E é o que acontece quando eu achar de que a vida é apenas aqui e agora, isso também vai gerar um certo vazio, essa falta de fé que não se prescreve. A fé, ela é conquistada, é uma conquista de cada um de nós. Não posso dizer para vocês, olha, fulano, fulana, você tem que ter fé. Isso é uma construção de cada um de nós de fórum íntimo. E frequentemente, muito mais frequentemente, fruto da nossa saciedade. Nós somos ainda muito insaciáveis. Nós temos a cultura da falta. Por isso que a gratidão, ela nos promove, nos eleva. Porque na medida que for praticando a gratidão, eu vou ver que eu tenho muito mais coisas para agradecer do que para pedir. O simples fato de eu poder estar respirando esse ato involuntário e que neste momento de pandemia está sendo muito falado, né? Que o que não vai nos promover a vida e nos sustentar a vida é a respiração, é motivo de agradecer. A gratidão por eu estar enxergando, por estar ouvindo, por estar andando, pelo pão, pelo teto. Tantos irmãos nossos que estão privados do alimento que dá o sustento. Então, nós temos muito mais que agradecer. Então, esse desgosto da vida, com certeza, é uma falta, então, de atenção ao dever moral. Nós acabamos ficando atrelados ao trabalho incessante, material, deixando muitas vezes de atender e olhar os nossos filhos, os filhos cresceram e nós não vimos crescer, procrastinando o essencial. E aí vem esse momento, podemos dizer que é um dos momentos mais sublimes, exatamente para fazermos o quê? Promovermos este autoconhecimento, fazermos essas reflexões profundas. E então o suicídio, nós podemos dizer que ele não resolve o drama existencial, porque a vida prossegue. E que sigamos então em frente, unidos, porque o mais precioso, importante é perceber que nenhum sofrimento, ele dura para sempre. A dor brasileira é a mesma dor americana. Dor da Europa também. Porque Deus é pura justiça e bondade. Ele não faz distinção dos seus filhos e não existe privilégio na providência divina. Por mais assustadora que seja a tempestade, ela vem e ela passa. E assim é a nossa existência. Chico Xavier tem uma frase lá, um texto que diz que tudo passa. Isso também vai passar. A pandemia vai passar. Se hoje te parece desagradável e angustiante, espera e confia. Por isso que a fé é muito importante. Estamos todos juntos nessa mesma embarcação, que muitas vezes parece que vai afundar.
Mas não esqueçamos de que Jesus está no leme. E a melhor saída, sem sombra de dúvidas, é a vida. Todos os dias pela manhã nós acordamos e existe um lindo presente ao lado da nossa cama, com um laço vermelho ou azul, para aqueles que preferirem, que é a bênção da vida. E ainda existe um caderno com páginas em branco, onde lá eu posso escrever uma nova história. Não existe determinismo absoluto, porque ninguém veio aqui programado para sofrer. Nós viemos aqui, sim, para passar, às vezes, resgatar algo, passamos, às vezes, por privações materiais, outro por dificuldades de relacionamentos, mas a gente sabe que somos construções do que nós fizemos. Às vezes, muitas vezes, nós colocamos as vidas anteriores, mas a maior parte das nossas dores e aflições são nessa existência mesmo. Então, se nós começarmos a partir de hoje, porque o que passou, passou, eu não posso modificar. Procurar, então, fazer o meu melhor. Irradiando amor, procurando vibrar no amor. Se eu vibrar no amor, eu vou atrair para a minha vida amor. Mas também, se eu ficar em reclamações, me se sentindo injustiçada, é o que vou irradiar e vibrar. Então, seguimos em frente, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Mestre, né, Maria de Nazaré nos envolva, e que Jesus, nos caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conheceu. São caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou que estava numa praia caminhando com Jesus e olhando o céu, viu sua vida. Tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou para o chão. Nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas. Por que me deixaste só? Jesus respondeu: os passos são só meus. Jamais te abandonei. E que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Então, com essa mensagem das pegadas na areia, que possamos realmente nos sentir assim, que nos momentos mais difíceis de viver, que possamos então elevar o nosso pensamento ao Pai Criador, ao nosso anjo guardião, a quem quer que nós acreditamos, para nos sentirmos realmente, nós vamos nos sentir carregados no colo, amparados, consolados, e seguir em frente. E seguir em frente com fé, confiança, e que a ajuda espiritual, dos mentores amigos e Maria de Nazaré possa envolver a todos nós com muita luz e muita paz. Que assim seja.